tá, pessoal, vamos lá para minha análise. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu procurei construir da melhor maneira possível como a carreira do Johnny acabou se desfazendo por conta de tudo que aconteceu. Embora a gente já soubesse especificamente o motivo, eu queria trazer uma explicação de como tudo foi se desenrolando, pelo menos publicamente. Eu vou analisar o Johnny Depp como uma pessoa e não apenas como uma vítima de uma fraude ou de uma falsa acusação. E eu digo fraude, falsa acusação, porque legalmente foi comprovado e reafirmado pelo veredito do júri. O que eu acho importante ser destacado aqui é que houve um ataque bastante construído e inflamado por parte de uma mídia que não buscou os fatos ou fontes seguras. Quando você trabalha com um olhar como esse, e eu falo aqui pensando em qualquer pessoa, tá? Porque esse caso, ele traz uma abrangência e uma luz de pessoas inocentes que podem ser vítimas de uma série de ataques repetitivos por quem tem mais voz. E neste mundo, ninguém tem mais voz do que a mídia. Uma série de organizações que detêm televisão, internet e mídias impressas. Quando eu comecei a buscar os artigos e as fontes do ponto de vista de tudo que estava acontecendo da época, ou seja, na época dos eventos, eu percebi que nesses artigos, todas as fontes eram anônimas. E eu acredito em fontes anônimas. Só que eu me pergunto o seguinte, até que ponto você pode construir uma série de acusações com base apenas em fontes anônimas? Em pessoas que não se revelam, em pessoas que não mostram seus rostos. E como é possível que todas as pessoas procuradas para falar mal, que têm seus nomes conhecidos, como os diretores e colegas de trabalho, não quiseram apresentar algum contraponto negativo sobre ele? O trabalho de jornalismo tem a ver com uma investigação e tem que haver uma separação do que é fato, do que é boato e do que é especulação. O mínimo que se espera da imprensa, o mínimo do mínimo, que é obrigatório, é a imparcialidade. Quando você escreve uma matéria, quando você publica um artigo que vai alcançar milhões e milhões de pessoas, que será replicado por centenas de outras mídias, no qual um artigo ataca alguém e esse alguém será difamado mundo afora, você precisa conduzir essa investigação com algo além de fontes anônimas. Eu acho que as fontes anônimas podem reforçar as fontes públicas. E no caso, a única fonte pública aqui era a Amber Heard, que uma breve pesquisa podia revelar que ela não era tão querida nos bastidores por onde passou, que ela tinha um histórico criminal de agressão e que o oposto de quem ela acusava não continha nada disso. Eu procurei fazer uma vistoria minuciosa durante a minha pesquisa e é claro que eu esbarrei em algumas coisas tradicionais de um ator desse porte, evidências inegáveis de um assunto que eu não vou destrinchar aqui porque foge da questão psicológica, mas nós vamos por etapas. A infância desse garoto foi bastante conturbada, como revelada no julgamento pelo adulto, Johnny Depp. Foram anos de um estado de alerta pendente, medo de ser atacado, ferido, verbalmente ou fisicamente. Há uma ansiedade cumulativa que é violentamente abastecida durante esse longo período. Os sintomas ficam incubados nesse processo, o que faz com que o trauma não se manifeste enquanto o indivíduo vivencia essa situação. Mas na próxima etapa, no qual ele escapa do problema, há uma manifestação física desse estresse emocional. Eu não sei quanto educação ou quais foram os valores, as posições emocionais, ideológicas, religiosas e preparatórias que o Johnny Depp recebeu dos pais. Por mais que a mãe dele tenha sido bastante ruim, ela pode ter passado muita coisa boa. Isso não é incomum e, claro, não justifica nada do que ela fez. Mas é algo que pode acontecer. E temos a adição do pai dele, que foi um bom pai, como ele mesmo testemunhou. Mas sem sombras de dúvida, por mais que a infância dele possa ter tido algumas coisas boas,
como os valores, ensinos que ele carrega e vai carregar pelo resto de seus dias, a infância dele foi disfuncional. E eu acredito que ele saiu da sua família buscando uma família em um relacionamento. Eu encontrei declarações antigas que ele disse que se sentia casado com as parceiras da vez desde o primeiro dia em que foi morar com elas. Então eu vejo que ele tentou reconstruir essa família, pelo menos interiormente. Reproduzir a família que ele nunca teve. Mas é difícil providenciar todos os elementos necessários para algo tão precioso quando você está em um meio tão corrupto e moralmente errado. E é aqui que a gente esbarra em Hollywood. Essa cultura abrigada no seio da Califórnia foi estruturada desde o início com intenções erradas. E Hollywood é uma indústria construída sobre ressonância. E há muita pressão para se manter ali. Você pode reparar que os atores que estão no topo têm mais semelhanças do que pessoas de uma mesma família. Eles têm a mesma visão política, a mesma visão social, a mesma visão religiosa, às vezes até mesmo a dieta e inclusive a mesma visão de mundo. É chocante como os discursos deles são extremamente parecidos, pelo menos publicamente. E quando você coloca esses discursos lado a lado, eles formam um quebra-cabeça. Pode haver diferença na frequência, mas a sintonia é a mesma. Em Hollywood existe unanimidade. Você tem que estar no lugar que eles querem que você esteja. Você pode observar que vários atores famosos, Jennifer Aniston, várias pessoas, cantores, curtiram o post do Johnny quando ele fez a sua declaração da vitória. Mas a maior parte dessas pessoas não tiveram coragem de se manifestar publicamente. Quando você observa toda essa reação silenciosa em defesa a ele, e imagina, curtir esse post já deve ter sido arriscado para esses atores. E o medo aqui é de ir contra a maré. Eles viram que o homem estava sendo acusado injustamente, porque o conheciam. Claro, muita gente ali conheceu a Amber, mas como um bom hollywoodiano todo mundo sabe que se você tentar humanizar o inimigo, o grupo no qual você participa pode desumanizar você. Há muitos grupos que seguem esse mesmo perfil. Hollywood não é exceção e não é o único. De todos os casos que eu trouxe no canal, as que envolviam personalidades hollywoodianas, famosas ou não, trouxeram barbaridades das mais revoltantes, por conta do encobrimento. Você pode olhar o caso Olhos Famintos. Porém, a diferença de Hollywood para outros grupos, até mesmo seitas, é que Hollywood tem o que outros grupos não têm. O apoio da mídia, que reforça agressivamente o mesmo coro. Na verdade, não é a mídia que apoia Hollywood, é Hollywood que apoia a mídia. Você já trabalhou em uma empresa que, por mais que você gostasse dos serviços que ela produzia, você se sentia mal por ser obrigado a fazer massivamente coisas das quais não concordava? Você só tem duas opções. Ou você se rende, ou sai fora. Para os que ficam, o preço vai ser psicológico. É um sacrifício que requer um ressonador. É muito dinheiro envolvido, é muita exposição, é muita adoração e são muitas vantagens. O Johnny percebeu isso rápido, porque ele disse várias vezes que preferia trabalhos independentes, ou seja, os trabalhos artísticos. Vocês lembram que quando a testemunha do Johnny veio refutar aquela testemunha que diz que a Amber tinha uma carreira à la Gal Gadot, Jason Momoa, Zendaya, Chris Pine e por aí vai? Se vocês se lembrarem corretamente, o especialista diz que era improvável que a Amber fizesse outros filmes como Aquaman dentro de um período de 5 anos e ganhasse 50 milhões, porque normalmente os atores tendem a pegar alguns projetos artísticos, alguns projetos de paixão. Foram as palavras que ele usou que eu trouxe aqui para vocês. Esses projetos de paixão não acontecem o tempo todo, mas acontecem. No caso do Johnny Depp, eles aconteciam em massa até os anos 2000, ou até 99. Ele tentou manter esse requisito, só que depois ele acabou mudando o trajeto, pegou projetos grandes, blockbusters, que o levaram a ter a melhor fase de sua carreira, pelo menos comercialmente falando. E é interessante relembrar que no julgamento ele diz que não assiste os próprios filmes. Eu já vi outros atores também comentarem isso. E psicologicamente eu tento entender, porque isso pode ser uma espécie de incômodo com a própria imagem ou pode estar
evidenciando, sinalizando uma culpa de um trabalho que traz muitos benefícios, incluindo a riqueza, mas que no fundo causa vergonha ou uma consciência pesada. E pode ser confuso para algumas pessoas entenderem, porque o Johnny Depp ama atuar. Ele ama o ofício da interpretação. E várias testemunhas declararam isso. E você pode ver pelo currículo dele. Vários filmes, ano após ano. É muita dedicação. É um jogo que você tem que ceder. Os atores vivem falando isso, pelas entrelinhas. Às vezes fazem filmes que não querem, mesmo não precisando do dinheiro. São publicitários que exigem uma série de ações, a pressão da exposição e coisas que alguns atores às vezes deixam escapar, que são obrigados a fazer, que o público não é informado o quê, mas que para eles é completamente desagradável. Está claro que essa carreira, naquele lugar, que é o melhor lugar para ter esse ofício, gera um ganho, ao mesmo tempo que condiciona perdas. Eu não sei porque as dezenas de relacionamentos anteriores do Johnny Depp não deram certo. Mas eu tenho um palpite, porque eu acho que do jeito que ele está, por dentro, nenhum outro dará certo. Porque se inconscientemente ele busca uma família que ele não teve, infelizmente, ele nunca terá. A família que ele deve construir não tem nada a ver com suprir o que ele quer resgatar. A construção da família é uma conquista, você se doa em benefício dos outros, que estão sistematicamente ligados a este guarda-chuva. Esposa ou esposo, filhos. Mas é muito difícil fazer isso quando você não aprendeu como fazer. Então o que sobrou foi a lacuna e o vazio. Nem todos os relacionamentos terminam em briga, em discussões, em baixaria, em barraco, em ódio. Ao que parece, os términos do Johnny foram tranquilos, mas simplesmente terminaram. Há muitas características positivas descritas pelas ex-mulheres, elogios vindo dos amigos e congratulações dos funcionários e contratantes. Mas sabem o que eu não ouvi? Ninguém disse que o Johnny Depp era um homem feliz. Entre muitas coisas que ele foi chamado como divertido, comprometido, gentil, caridoso, generoso, ninguém falou nada sobre felicidade. Porque a alegria, e ele foi descrito como ser alegre, é diferente de felicidade. Até quem sofre de depressão pode ter momentos alegres. Mas isso é passageiro. Uma pessoa feliz não fica pulando o tempo todo. Porque ela não precisa. Porque por trás da felicidade é onde fica a paz. E quando a alegria passa, quando os motivos para comemorar passam, quando a diversão acaba, o Johnny Depp precisa se refugiar em algum lugar. Então ele canta, ele grava, ele recorre aos filhos, a relacionamentos, e até onde a gente sabe, ele se refugiava na bebida e nas substâncias. E durante o relacionamento dele com a Amber, a infelicidade estava tão evidente, a frustração estava tão evidente, porque depois de tantos relacionamentos, ele se envolveu com uma pessoa que não conseguia fazer ele sentir aquela família que ele queria ter, mas o levava para aquela família do qual ele desesperadamente fugiu quando criança. O relacionamento com a Amber conseguiu recriar um cenário não apenas de desconforto, de incômodo, de excessos verbais, mas também de violência física. O cenário que ele vivia quando adulto era pior do que o da infância. Porque na infância ele sabia que poderia buscar uma vida melhor quando saísse dali. Já adulto, ele chegou no topo, ele tinha todo o dinheiro que poderia alcançar, ele tinha os filhos que queria, ele tinha uma ótima reputação e ele tinha uma esposa muito bonita. E mesmo assim, a situação era pior, era mais desgastante, era mais humilhante, era mais vergonhosa do que qualquer situação que ele viveu quando era menor. E não tinha como se defender. Algumas pessoas se decepcionam tanto e às vezes elas desistem da vida, não
por conta de algo horripilante que vivenciaram no passado, mas porque elas não apenas repetiram, como conseguiram superar o pior que já haviam presenciado anteriormente e estão presas no agora. Então é nesse ponto que algumas pessoas decidem colocar um ponto final. Porque às vezes os recursos são diferentes. Antes não tinha dinheiro, agora eu tenho. Antes eu não tinha poder, agora eu tenho. Antes eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. E ainda assim eu estou no mesmo quadro, só que piorado. Então se antes eu não podia fazer nada e tinha que aceitar aquilo, e agora eu tenho tudo e não consigo mudar isso, então pode não haver mais nada para mim. E é aí que muitos se refugiam no engano de que tirar a própria vida vai resolver tudo, e outros se refugiam em seus esconderijos, álcool, substâncias e outras práticas danosas. Se eu tivesse definido Johnny Depp, eu diria que ele é um homem muito frustrado com as respostas que ele conseguiu da vida na questão afetiva. Ele pode ter sido muito amoroso, e a gente viu muitas declarações que ele era. Ele colocou dezenas de pessoas para morar nas suas coberturas sem cobrar um centavo de aluguel. Então ele era gentil, ele estendia a mão, mas ele não conseguia ver essa retribuição necessária para fechar aquela lacuna que ele carrega desde a infância. O amor dos fãs, e olha que são muitos fãs, eu acho que eu me surpreendi violentamente. É uma das coisas que mais me chocou nesse processo foi saber quantos fãs esse homem tinha, porque eu não tinha noção disso. Pra mim, Johnny Depp era um ator famoso, mas não era mais do que isso. Eu não sabia. Quando eu olhei ali que ele venceu durante tantos anos seguidos o People's Choice Awards, eu fiquei chocado. O prêmio de votação pública. Foi mais de uma década inteira levando ano após ano aquele prêmio. É chocante. E é até interessante que conforme eu pesquisava as informações para essa biografia, eu notei que conhecia os nomes de vários filmes que ele fez. Eu lembro dos cartazes no cinema, eu lembro das capas nas locadoras, eu lembro de ver a timeline do trailer na internet, eu lembro de tudo isso. E o mais interessante é que eu nunca quis ver nenhum desses filmes, nunca me interessou. Mas eu fico feliz por não ter assistido esses filmes, porque para mim o melhor momento para conhecer esse homem e a história dele foi neste momento. Através dessa história e através desse julgamento. Às vezes eu pego algumas histórias que eu não espero encontrar muita coisa ao longo da pesquisa. E algumas realmente conseguem me surpreender. Seja pelos personagens que eu encontro, pelas vítimas, pelos sobreviventes, ou até mesmo pela história de alguns dos vilões. O Johnny Depp recuperou a honra judicialmente e também na opinião pública. Na opinião midiática, eu acho que isso não vai acontecer. A situação com a imprensa é outra, e eu já vou falar disso no final. Eu ficaria muito feliz e eu falo isso de coração, se ao invés do Johnny Depp decolar a carreira outra vez, ele conseguisse encontrar a paz. E eu acho que se isso acontecer, ninguém vai vê-lo em um filme novo, pelo menos não como antes, em um blockbuster. Ele tem muitos dons e talentos que ainda podem ser explorados de diversas formas e maneiras que ele nem imagina. Mas é preciso achar a rota. E essa rota é algo muito pessoal, é algo muito íntimo e acredite, vai exigir muita renúncia. E eu acho que vai exigir muita renúncia da vida que ele tem vivido nos últimos 40 anos. Eu sei que ele travou uma batalha dura nesse processo e eu apoio totalmente essa decisão, porque é muito triste carregar o fardo de uma acusação falsa. É revoltante em vários níveis. E foi maravilhoso vê-lo conquistar o veredito e vencer com uma grande margem. Eu comecei a cobertura do julgamento bem neutro em termos de simpatia. Eu não tinha nenhuma pelo Johnny. Talvez eu até tivesse alguma pela Amber, porque eu lembrava mais dela dos 2 filmes que eu assisti que contavam com sua presença. Só que ao final do julgamento, eu percebi que estava sentindo o que não imaginei quando comecei. Compaixão. E não apenas dele, ou para com ele, mas também para uma causa maior.
Quando eu fiz a biografia da Amber Heard, o meu objetivo não era humilhá-la, nem zombar da carreira problemática que ela teve. A ideia de fazer a biografia foi porque eu queria mostrar a carreira cinematográfica para apontar especificamente as contradições da testemunha que a equipe dela trouxe, a especialista. E eu acho que há algumas qualidades que podem ser ressaltadas, como o fato de que ela era bastante persistente, ela perseguia um papel atrás do outro e cada vez mais aumentava a sua aposta. Eu assisti um podcast depois da biografia dela e antes de gravar esse vídeo, de um ator que trabalhou com ela, e entre várias coisas que ele relatou, incluindo defeitos, ele mencionou uma qualidade muito interessante. Ele disse que quando conversava com a Amber Heard, quando ela dava atenção, ela fazia ele sentir como se fosse a única pessoa no mundo. E ele tinha a impressão que ela conseguia fazer isso com as outras pessoas também. Eu achei tão genuíno como ele relatou isso, porque para mim fez muito sentido. E acho que explica porque o Johnny ficou tanto tempo com ela. Aliás, isso explica como muitas mulheres casam com certos caras, mesmo depois de presenciar dezenas de bandeiras vermelhas. E vice-versa. Existe algo inimaginável na maneira como o agressor consegue fazer a vítima se sentir nos bons momentos. Mas nem só de bons momentos fazem um relacionamento. E é aí que eu faço a pergunta. Há perdão para Amber Heard? Com certeza. Mas há um problema aqui. Como ela pode ser completamente remida se não reconhece o seu crime e não se arrepende do que fez? E pior, ela continua praticando. Nesse momento, o perdão não simboliza uma borracha que apaga o que ela fez, nem o que ela ainda está fazendo. Eu vi alguém comentando na biografia que a Amber era humana, que ela errou e, vamos seguir em frente. Só que não é assim tão fácil. Ela começou uma guerra e ela ainda está atacando. Ela ainda está mentindo. E é repugnante e desconcertante ao mesmo tempo. Porque quando alguém diz para fazermos de conta que nada aconteceu, do tipo, esquece completamente, deixa pra lá, isso não faz sentido com a realidade. Porque a gente precisa se colocar na situação em que ela colocou o homem. E se você tivesse a sua vida virada de cabeça pra baixo por causa dela? E se você fosse o Johnny Depp? Quando ela diz que tudo o que ela fez foi pelos direitos das mulheres, isso é mentira. E pior, é um insulto. E eu sei que algumas pessoas estão morrendo de vontade de abraçá-la e dizer, olha, agora é a página virada, recomece sua carreira, tudo vai dar certo. Não, não, não. Há um problema real aqui. Há muita relatividade quando se olha para questões como essa. O que ela fez não deve ser deixado para lá porque ele ganhou o julgamento. Ela cometeu uma série de crimes e todo o discurso dela anterior e atual é que apenas uma categoria de pessoas podem ser vítimas de violência doméstica. As mulheres. Ela quer reforçar a negligência em cima de um assunto seríssimo. E isso não é verdade. Há um problema social dos dois lados. Os números são ruins, muito ruins, dos dois lados. A gente pode olhar aqui os casos que eu já trouxe. O caso recente aqui da moça que foi jogada da sacada por um homem. E nós precisamos olhar para as circunstâncias. As pessoas precisam olhar o ponto em que chegamos e por que estamos sendo atingidos dos dois lados. E no final, estamos perdendo homens e mulheres. E eu trouxe algumas estatísticas para vocês verem como há uma situação grave aqui. Os homens são a maioria dos sem-tetos do mundo. A maioria dos viciados em substâncias no mundo. A maioria dos desempregados. Os que mais abandonam os estudos e também são a maioria dos presos. Representam 99% das pessoas que perdem a vida em guerras e 78% das pessoas que tiram sua própria vida. É triste, não é? Pena para os homens. Pena dos homens.
Mas na verdade a pena não é só para eles. Não é só deles. Porque todos esses homens saíram da barriga de alguma mulher. Nesse momento, há várias mães chorando, esposas, irmãs, tias, amigas, colegas de trabalho, entes queridos. Muitas mulheres estão sendo atingidas por conta dessas perdas. Existem mais de 2.000 abrigos para a violência doméstica nos Estados Unidos. E todos eles tratam vítimas femininas e rejeitam praticamente todas as vítimas masculinas. Depois de 2016, foi aberto o primeiro abrigo para homens. Agora faz sentido. Uma questão bem estranha no caso Gabby Petito, quando o Brian Laundrie foi interpretado erroneamente como vítima de violência doméstica, a polícia ficou horas tentando colocá-lo num abrigo e eles não conseguiram. E eu mesmo fiquei sem entender, porque no fim eles tiveram que levar o Brian para o hotel. E a Gabi ficou na van. Aí você olha e se pergunta, peraí, mas os homens pagam metade dos impostos que sustentam esses abrigos. Por que eles não têm direito a eles? Em 2014, o Ministério da Saúde americana divulgou um relatório das denúncias policiais. 5,4 milhões de homens foram vítimas de violência doméstica e 4,7 mulheres foram vítimas de violência doméstica no ano anterior. Segundo as estatísticas, 1 a cada 3 mulheres serão vítimas de violência doméstica no mundo e 1 a cada 4 homens serão vítimas de violência doméstica no mundo. Quando a gente compara esses dados, as mulheres são maioria e os homens são minoria nesse problema. Mas isso é uma desculpa para não ajudá-los? Mas essas minorias não importam, né? Quando você abre os seus olhos para enxergar o problema, que mulheres podem ser tão agressivas e perigosas quanto homens, e que ambos, quando são agressores, são perigosos, você entende que o sexo do agressor é o que menos interessa. Os pais da vítima vão sofrer terrivelmente, independente se o falecido era uma filha ou era um filho. Sem contar que quando os menores são as vítimas, aí é que o buraco é mais fundo ainda. Porque menores não podem se defender e quase não tem a quem recorrer. Olha lá o caso da madrasta do mal. Um bando de juízes homens derrubaram a sentença daquela mulher porque ela era mulher. Eles olharam para um garotinho de luto no corpo de um jovem e praticamente disseram: a gente não acredita em você, tanto faz as provas, essa mulher é incapaz de ter feito isso. A disparidade de sentenças entre homens e mulheres é maior do que brancos e afro-americanos. Enquanto um homem afro-americano pode pegar 10% a mais de prisão que um homem branco pelo mesmo crime, um homem é sentenciado 60% a mais tempo de prisão que as mulheres pelo mesmo crime. Não estamos chegando em um equilíbrio, porque se a mídia apoia Amber Heard pelo fato dela ser uma mulher, o que a mídia fará quando outra mulher for vítima de uma mulher? Eles não serão justos. Eles vão olhar e dizer, bom, qual delas é a mais ativista? A gente vai defender essa aqui. Ótimo, vamos defender a ativista que se dane a outra. Quando um homem culpado cai, é merecido. E mesmo assim a família dele vai sofrer com certeza. Quando o homem inocente cai, é injusto. E a família dele vai sofrer de um jeito incomparável, porque nada supera a violência e a marca da injustiça. Se você é condenado por algo que fez, você pode se arrepender. Se você é condenado por algo que não fez, você precisa se defender e muitas vezes ninguém vai te ouvir. Quando uma acusação se espalha, as pessoas ouvem, tomam lado, elas julgam, elas machucam. O Johnny Depp vai carregar para sempre essa mácula. Será que ele não bateu mesmo nenhuma vez na esposa? É impossível haver o senso que havia antes das acusações dela. Ninguém sabia, ninguém pensava nisso. Agora muitas pessoas vão pensar. A Amber Heard não merece a sua pena. Lamentar por ela é cuspir na cara de homens e mulheres que sofreram severamente depois que foram falsamente e equivocadamente acusados. A Amber Heard não merece a sua raiva. Não merece a sua mágoa e não merece o seu ódio. Eu não te aconselho a xingar a Amber dos piores nomes. Eu não te aconselho a zombar da Amber. Eu não te aconselho a ridicularizar a Amber. Eu te aconselho a combatê-la do jeito que ela merece, do jeito que é justo, com a verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui me assistem
e já foram acusadas de alguma coisa que não fez. Eu tenho certeza que se você não conseguiu comprovar a sua inocência, você deve se lembrar desse momento até hoje. Às vezes você foi acusado de um roubo, às vezes você foi acusado de uma agressão, às vezes você foi acusado de ter falado algo que não falou. Você pode ter sido uma vítima de uma acusação horrorosa, que pode ter destruído a sua vida, ou que pode ter marcado a sua vida, ou que pode ter te afastado de amigos, ou que pode ter te distanciado da sua família. A diferença de uma acusação para outra são as proporções. Mas seja qual for a acusação, ela sempre irá causar um estrago. E eu sei que a mídia está bombardeando as pessoas com notícias falsas. Eu sei que é absurdo a quantidade de informações erradas que na verdade são colocadas ali de propósito. Sempre alguém comenta comigo, olha, entrei no tal site famoso, não vou citar nomes, mas entrei lá, falava isso, e não é isso, porque a verdade é essa aqui, foi dita, tá lá, tá em tal lugar, e eu sei que isso não é verdade. A mentira está sendo publicada e infelizmente há pessoas que estão acreditando por falta de informação. Às vezes a pessoa é acostumada a ler aquele veículo, a acompanhar aquele jornal, e ela acredita no que ela está ouvindo. Só que o que a mídia está fazendo é uma ação que transcende os limites que dia após dia, após dia, após dia estão sendo ultrapassados. Ou seja, algo maior, muito maior, está acontecendo. E seja o que for, não é nada bom. Eles estão promovendo uma guerra de classes que está gerando segregação. As pessoas estão sendo divididas em grupos, e em inúmeros grupos. E é assim que todo mundo se espalha, enquanto ninguém vê o que está sendo estabelecido. Quando as nações estão divididas, significa que o povo está disperso, iludido e enganado. E eles não estão disparando só em homens, eles estão atingindo as mulheres também. E, consequentemente, as crianças. Eles estão atrás de nós. Estão atrás de todos nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem sido uma jornada muito diferente esse caso. A gente ainda tem eventos importantes, então fica tranquilo que a entrevista da Amber Heard eu vou trazer, a entrevista que ela deu para a NBC. No momento que eu gravo esse vídeo, a entrevista ainda não está completa, porque segundo o que foi informado, a entrevista vai ao ar completamente na sexta-feira. Então na sexta-feira eu vou tentar adquirir a entrevista e gravar e dar a minha opinião e transcrever tudo que foi dito o mais rápido possível para vocês. Eu vou dar as outras atualizações também e a gente vai se vendo nos casos. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Está disponível no meu site, gente. O livro vai autografado, se você quiser, com marcadores, com pôster exclusivo também. E esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária quando ele começa a fazer uma linha do tempo, analisando as heranças geracionais de sua vida, a física, a emocional, a financeira, a psicológica, e então ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária, ao mesmo tempo em que ele começa a suspeitar que tem um terrível serial killer escondido em sua própria casa. Você pode entrar no grupo do Telegram, seja bem-vindo por lá, os áudios são exclusivos e as informações dos bastidores que nunca chegam por aqui estão sempre por lá também. A gente tem um canal de cortes, vamos tentar chegar lá para bater 1000 inscritos, ok? Tem as análises que são recortadas dos episódios aqui, são postadas por lá, então é muito bacana. E você pode me seguir no Instagram, Gustavo N, psicanalista. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!